Olá, aqui é Luiz Guarino e nós vamos ver nessa sequência de vídeos como trabalhar com uma Web API usando a ASP.NET Core para armazenamento de dados no banco de dados SQL, no SQL Server. Nós vamos usar o .NET 6, o Visual Studio 2022 e mostrar como trabalhar com associações 1 para 1, 1 para N e N para N no Entity Framework. Vamos também mostrar aqui um pouco sobre migrations e também sobre a camada de transferência de dados chamada DTO. O nosso cenário é fictício, trazendo aqui alguns personagens que vão ter armas, habilidades e usuários relacionados. No caso aqui, o Superman, um super-herói publicado pela DC Comics, a sua primeira aparição foi em 1938. Nascido em Krypton, o bebê Kal-El veio de lá antes do planeta Krypton explodir. Aqui na Terra foi encontrado pelo casal Kent e se tornou o Clark Kent. Clark Kent, o Superman. Nosso segundo personagem, mais conhecido por Ciclope, o Scott Summers, é um personagem americano da Marvel, líder do X-Men. A sua estreia foi em 1963. E terceiro, Mulher Maravilha, uma personagem publicada também pela DC. Originalmente é uma super-heroína guerreira de origem greco-romana e a sua primeira aventura foi em 1941. Didaticamente, nós vamos, através desses personagens, vinculá-los, associá-los a um usuário. Um personagem só vai estar vinculado a um usuário, e um usuário pode ter associado vários personagens. Desta forma, nós vamos ter um usuário relacionado a personagens, né? E aí a ideia é simularmos, tratarmos aqui de forma didática a associação, o relacionamento 1 para N. Um usuário pode ter um ou mais personagens, para esse caso. E um personagem só vai estar associado a um usuário. A modelagem é algo muito importante. Modelar corretamente um sistema é fundamental para reduzir a dor de cabeça lá na frente, né? Se você já pensou aqui, mas aqui poderia ser N para N, ótimo, porque seria mesmo N para N muito melhor aqui do que 1 para N. Mas, de modo didático, nós vamos fazer inicialmente o 1 para N nesta associação. Um usuário pode ter vários personagens associados e um personagem só vai estar vinculado, associado a um usuário. Cada personagem pode ter uma principal arma. Então, o Superman ele vai estar associado a uma principal arma, que aqui, a título de exemplo, ficaria a sua visão térmica. Então, a arma principal do Superman para esse ambiente vai ser a visão térmica. Mas a gente pode colocar qualquer outra depois, né? Desde que seja uma arma principal. No Ciclope, ele também faz uso da visão, mas aqui é a visão para que na verdade é considerada, né, visão para explosões ópticas. Então, a visão dele é um pouco diferente daquela que o Superman tem. E aqui é a Mulher Maravilha, que vai estar associada a uma arma principal também, que é a espada. Ah, mas podia ser o laço da verdade, podia ser o escudo, podia ser os braceletes, podia. Mas aqui, a título de exemplo, nós vamos colocar, por exemplo, a espada, né? Desta forma, nós vamos representar o relacionamento, a associação 1 para 1 entre personagem e arma. E também vamos colocar aqui algumas skills. Cada personagem pode ter várias habilidades e uma habilidade pode estar associada a vários personagens. Então aqui, por exemplo, o Superman, ele vai estar aqui associado à habilidade de poder, né, de força. Ele também tem a habilidade, capacidade de voar. O Ciclope vai estar associado à habilidade de poder, de força, e a Mulher Maravilha associada à força, à capacidade de voar e também aqui ao laço da verdade. Ah, mas o laço da verdade podia ser uma arma? Poderia, poderia. É só um exemplo aqui didático para mostrarmos a associação, o relacionamento N para N. N para N. Então, desta forma, nós vamos cobrir os três tipos principais de associação: 1 para 1, 1 para N e N para N. Basicamente, o nosso diagrama de classes ele vai ficar desta forma, né? Então, o nosso diagrama de classe ele vai ter quatro classes: classe usuário, classe personagem, arma e habilidade.
O usuário ele vai ter um ID, que vai ser um identificador único, e também aqui o seu username, que vai ser string. O personagem com ID, nome e publicado por DC ou Marvel, por exemplo. Ah, mas eu poderia criar uma classe à parte para colocar, por exemplo, quem que é por onde que foi publicado. Poderia, se você já pensa nisso, ótimo, poderíamos mesmo criar uma classe adicional para tirar isso daqui como uma propriedade string, um atributo string, e levarmos isso para uma outra classe, né? E arma vai ter ID, nome e a intensidade, né, o perigo que aquela arma pode trazer, e skill também ID, nome da habilidade e o perigo que aquela skill também pode trazer. Aqui nós temos a representação dos relacionamentos. Um usuário pode ter associado vários personagens e um personagem apenas a um usuário, um para N. Um personagem pode ter uma arma e uma arma pode estar vinculada a apenas um personagem, um para N, uma arma principal. E um personagem pode ter várias habilidades, e uma habilidade pode estar associada a vários personagens, por isso o N para N. Né? Lembrando que talvez essa associação e essa associação, talvez elas pudessem ter outra cardinalidade. Né? Cardinalidade que é justamente esse 1 e o N aqui, efetivamente. Talvez aqui pudesse ser N para N, talvez aqui pudesse ser um N para N, mas, enfim, para mostrarmos os três relacionamentos de forma didática, nós fizemos aqui algumas restrições. Né? Então, o usuário pode ter vários personagens, um personagem só um usuário, um personagem tem uma arma principal e uma arma principal está vinculada a um personagem tem várias habilidades e uma habilidade está vinculada a vários personagens. Muito bem. Para a gente entender um pouquinho como é que funciona a questão do diagrama de classe em relação ao modelo entidade de relacionamento, na orientação objeto nós usamos aquilo que a gente viu no slide anterior, né? Nós temos ali as classes e os relacionamentos entre elas. Porém, quando nós levamos isso para um banco de dados relacional, nós temos uma simbologia um pouco diferente, né? Que é lá no modelo entidade relacionamento. E aí aqui na orientação objeto, mostrando inicialmente a associação 1 para n, quando nós temos a associação 1 para n, basicamente nós vamos criar no relacional as duas tabelas e na tabela que tem o n, nós vamos colocar mais um campo, que é o que a gente chama de chave estrangeira, foreign key. Nós criamos aqui no relacional tabela usuário, primary key e um atributo username. Tabela personagem, nós temos aqui uma primary key, atributo e atributo, semelhante ao que nós temos também aqui na classe. Porém, no banco de dados, nós precisamos mostrar que este personagem ele está vinculado a um usuário, um único usuário. Um personagem tem um usuário. Desta forma, nós colocamos aqui nesta tabela uma foreign key. Por que uma foreign key? Porque é a primary key que vem para esta tabela e aqui ela vira uma chave estrangeira. Né? Desta forma, a regra básica é: se tem um para n na associação dentro da orientação objeto, onde tem o n, você coloca a foreign key, que foi o que nós fizemos. Próximo passo, associação 1 para 1. Associação 1 para 1. Na orientação objeto, quando nós temos isso, no banco de dados, tanto faz onde nós vamos colocar a foreign key, podendo ficar no personagem ou na arma. Então, basicamente, a regra é as duas tabelas, aqui no relacional, as duas tabelas, você vai colocar a foreign key em uma ou na outra, o que você preferir. No caso aqui, criamos, né? A tabela personagem já estava criada, criamos a tabela de arma e pode colocar no personagem ou pode colocar na arma a foreign key. Eu preferi aqui colocar na tabela de arma a foreign key do personagem ID. Então, primary key do personagem vai virar para cá a foreign key, a chave estrangeira. E quando nós temos aqui o n para n, no diagrama de classe, o n para n, basicamente a regra para o relacional é cria tabela, cria outra tabela,
e cria uma tabela intermediária. Na tabela intermediária, você pega a primary key dessa tabela e coloca uma foreign key na tabela intermediária, pega a primary key desta outra tabela e também coloca como foreign key na tabela intermediária. Então aqui nós temos tabela personagem já estava criada, criamos a tabela skill do jeitinho que estava aqui na classe e criamos uma tabela intermediária chamada personagem skill, personagem habilidade. Aqui nós colocamos a foreign key e a outra foreign key. Personagem ID, que vem desta primary key, e skill ID, que vem desta primary key. Desta forma, na orientação a objeto temos classes, aqui no modelo entidade de relacionamento nós temos tabelas. Aqui temos 4 classes, mas para fazer esse sistema funcionar do jeito que nós modelamos, nós precisaremos de 5 tabelas. Então, existem aí pequenas diferenças entre os dois. O bom é que a maior parte disso quem vai fazer para nós vai ser o Entity Framework, o nosso ORM, que vai fazer o mapeamento entre objeto e relacional, né? Então nós vamos entender um pouco mais disso nos próximos vídeos. Nós vamos criar também 4 endpoints nessa API. Uma API para responder, trazer todos os personagens, as armas associadas, as skills associadas e o usuário associado. Nós vamos ter um outro endpoint para adicionar personagem, um outro para adicionar arma ao personagem e um outro para adicionar skill ao personagem. No próximo vídeo nós colocaremos a mão na massa.